Clinton, antiga secretária de Estado e candidata à presidência dos Estados Unidos, diz que Donald Trump espera que os americanos fiquem insensíveis perante as falsidades ditas pelo próprio. Numa entrevista à MSNBC, Clinton pediu aos eleitores para encararem Trump de forma séria e literal e acusa ainda o candidato republicano de querer ser um ditador. Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional, obrigada por estar mais uma vez no América Dividida. Nos últimos dias temos assistido a uma crescente violência política no discurso. Os próximos 50 dias vão ser assim ou piores? Olá, realmente é muito preocupante o que estamos a assistir nos Estados Unidos, especialmente esta notícia de uma segunda tentativa de assassinato de Donald Trump, numa altura que ele estava num campo de golfe. Ele também acaba por se expor bastante a isto, não é nesta altura ir jogar golfe, o que torna muito difícil a proteção pelos serviços secretos. Tínhamos tido já há uns meses uma tentativa de ataque que por pouco não o matou. E depois um discurso muito inflamado de Donald Trump, que no fundo vem dizer que estes ataques que lhes são dirigidos resultam da retórica muito agressiva dos democratas de Hillary Clinton. No fundo está a dizer, atenção, levem a sério o que diz Donald Trump, porque ele é uma ameaça à democracia. E, portanto, muitos democratas podem estar a levar estes apelos à letra e procurar resolver o problema pelos próprios meios. Agora, é evidente que Donald Trump queixa-se, mas a temperatura está a subir muito por responsabilidade dele, porque este discurso inflamado que ele, no fundo, trouxe para o discurso político nos Estados Unidos, especialmente desde há 10 anos, desde que se candidatou pela primeira vez de uma forma séria à presidência americana, é um resultado direto também do seu contributo que ele tem dado, com declarações também completamente inaceitáveis, que redundaram, designadamente, no ataque ao Capitólio em janeiro de 2020, e o discurso que tem tido nas últimas semanas, completamente intolerável contra os imigrantes, e já estamos a ver também reações na própria comunidade haitiana que está em Springfield, Ohio, e ele no debate disse que estas pessoas estavam a comer animais de companhia e, portanto, já há imensas ameaças contra estas pessoas, e, portanto, de facto, a temperatura está a subir em resultado do próprio discurso de Trump e das reações ao próprio Trump e, portanto, evidentemente tudo isto é muito preocupante. A violência política é algo que nos Estados Unidos, infelizmente, ocorre com alguma frequência, mas aquilo que estamos a ver nesta campanha em concreto nunca tínhamos visto. Já agora, só para acrescentar, só desde a semana passada houve 33 ameaças de bomba em escolas em Springfield, precisamente na sequência daquelas declarações de que falava agora. Noutro tópico, Kamala Harris admitiu que está a trabalhar para ganhar o voto do eleitorado masculino negro. É melhor não dar nenhum segmento do eleitorado como certo? Claramente que não é? É evidente que, especialmente desde o debate, já começamos a ver algumas sondagens até um pouco mais favoráveis a Kamala Harris, o que era de esperar, mas a eleição continua muito, muito próxima. Neste momento, a Kamala Harris está à frente, 3 pontos na média das sondagens, mas isso pode não ser suficiente. A Economist, neste momento, dá-lhe uma percentagem de vitória de 52%, salvo erro, 51%, e, portanto, estamos muito perto do dia das eleições e na maioria dos swing states, a diferença entre Trump e Kamala está em 1-2%. E ela tem que ter uma margem de vitória entre o eleitorado negro enorme. No fundo, repetir aquilo que Barack Obama fez. Isso vai ser muito difícil, especialmente entre os homens, porque já se sabe que, especialmente o eleitorado masculino, vota muito em Donald Trump. Mas onde eu creio que ela vai ter de entrar é no eleitorado mais velho, especialmente homens brancos, porque era aí que, de facto, Joe Biden conseguiu recuperar muitos votos em relação a Hillary Clinton em 2020 e eu creio que ela terá mais dificuldade. Esse papel ficará para Tim Walz? Esse papel é muito para Tim Walz, mas o Tim Walz é o vice-presidente. Em princípio, as pessoas não vão votar a pensar no vice-presidente. Ele pode ajudar, mas não será, em princípio, decisivo. Não é? A escolha do vice-presidente não traz normalmente muitos votos, apesar de ele ter sido escolhido com essa função específica. Agora, como estamos a falar, neste momento, nos swing states, de margens de 1-2 pontos, então qualquer tipo de contributo que o Tim Walz possa dar, especialmente no Midwest, entre aquele eleitorado que acabou por votar Biden
e não votou Trump há 4 anos e que estava indeciso em voltar a votar Biden e agora está indeciso em votar Kamala, o Tim Walz pode dar, de facto, aqui um apoio importante à candidatura de Kamala Harris, mas sem dúvida ela tem que ter uma margem de votação entre o eleitorado negro muito grande, estamos a falar de 80-90% a seu favor, senão vai ter muitas dificuldades em ganhar esta eleição. Kamala Harris estava também a conseguir uma boa penetração no eleitorado latino, que curiosamente há uma boa margem, uma boa franja desse eleitorado que, apesar da retórica anti-imigração de Trump, prefere Donald Trump. Como é que isto se explica? Quando nós falamos do eleitorado latino, temos que perceber que estamos a falar de pessoas que vêm de imensos países da América Latina, todos eles com histórias de vida muito diferentes. E já se sabe que o eleitorado cubano tendencialmente votava sempre republicano, porque Cuba é uma ilha comunista e esta experiência de governos de esquerda radical acaba por estas pessoas não a quererem ver reproduzidas nos Estados Unidos, e quando ouvem um candidato como Trump chamar Kamala comunista, isto acaba por ter alguma penetração entre estas pessoas. Por outro lado, estamos a falar de um eleitorado muito sensível às questões de segurança, e temos ouvido como Donald Trump tem instrumentalizado as questões de segurança, associando a imigração ao aumento da criminalidade. Isto, obviamente, vai ter também um impacto na decisão de voto destas pessoas, sabendo-se, como se sabe, que a questão da imigração é uma questão muito problemática. E, portanto, os democratas não podem simplesmente olhar para o eleitorado latino como olhavam nas décadas passadas, considerando que era uma minoria que estaria sempre democrata. Já não é assim, nós já vimos isto, somente desde George Walker Bush, que entrou bastante neste eleitorado, ele inclusivamente até falava espanhol, e vemos como estados com uma população latina muito grande vão votar em Trump. É o caso da Flórida. A Flórida chegou a ser um swing state e hoje em dia já não é. Em princípio votará com os republicanos, não obstante ter uma percentagem de eleitorado latino muito grande. Agora, Kamala Harris continuará provavelmente a ter uma maioria destas pessoas a votarem em si e precisa ter um discurso que as cative e que as leve a votar no próximo dia 5 de novembro, que até agora ainda não é muito claro que o tenha conseguido. E por falar nisso, Harris tem evitado aparições na imprensa tradicional, tem concentrado a campanha em comícios e redes sociais. Isto não é uma forma de evitar as perguntas dos jornalistas? É. Acho que sim, acho que é a principal resposta. Ela está a ter uma campanha muitíssimo controlada. Aliás, vimos no debate o nível de preparação que ela teve. Eu creio que estive a falar consigo a semana passada e falamos muito sobre isso. Não ficou nada por dizer, e tudo o que disse tinha sido pensado previamente. Ela está a evitar muito conferências de imprensa que eles... Eu lembro aquela conferência de imprensa que Joe Biden fez para provar que estava em condições de ser candidato e que eles chamaram uma conferência de imprensa Big Boy, portanto, uma coisa a séria. E ela está a evitar justamente esse tipo de momentos de maior espontaneidade porque não quer arriscar nada neste momento, porque ela continua a ter momentos, especialmente a seguir ao debate, não é? Portanto, as sondagens continuam a ser muito favoráveis. Agora, isto torna esta campanha bastante artificial, porque não conseguimos perceber muito bem o que é que ela defende, qual é a verdadeira Kamala. Ela acaba por estar só em comícios e fez apenas uma única entrevista com o Tim Walz ao lado, uma espécie de chaperone, o que não deixa de ser também um bocadinho curioso. Agora, tudo isto também resulta da circunstância desta ser uma campanha muito particular, porque ela só é candidata desde julho e, portanto, não passou por um processo de primárias e isso permitiu gerir a campanha como bem entende, sem esse tipo de pressão. Agora, o próprio Trump é que diz que não quer mais debates também, ela até se ofereceu para mais debates, portanto, também não pode haver muita crítica se os próprios republicanos também não estão interessados em debater, porque o último debate correu francamente mal. Vamos só ir aqui a um pormenor em relação ao sindicato mais à direita, os Teamsters. Kamala Harris reuniu-se com estes representantes de um dos maiores sindicatos do país e que está alinhado mais ao centro com vários membros republicanos, e os relatos que saíram da reunião foi de que ela terá sido
tensa. Esta tentativa de ir buscar os sindicatos que eram, aliás, estavam muito alinhados com Joe Biden e que parecem agora escapar a Kamala Harris. Que explicação é que isto pode ter? Pois é, ela é uma democrata da Califórnia, foi uma procuradora, enquanto Joe Biden sempre se afirmou como alguém muito próximo dos sindicatos, dos blue-collar workers, não é? E vimos como Donald Trump conseguiu entrar, que era algo que os republicanos geralmente não conseguiam fazer neste segmento do eleitorado e nestas entidades de representação da classe trabalhadora. E vimos como tivemos representantes destes sindicatos a falar na Convenção Republicana, o que mostra como o Partido Republicano mudou e como procura transformar o Partido Democrata num partido das elites, justamente aqueles que não têm estas pessoas em consideração. E isso é muito importante, esta questão que me está a fazer agora, porque isto ajuda a explicar como é que Donald Trump, apesar de tudo, tem uma enorme hipótese de ser o próximo presidente dos Estados Unidos, porque justamente os democratas transformaram-se muito na percepção popular num partido das elites e já não um partido que defende a classe trabalhadora, a working class, como sempre foi no passado. E Kamala Harris é alguém que vem da Califórnia, justamente das tais elites de São Francisco, que estão muito longe daquilo que são os problemas destas pessoas, especialmente naqueles estados do Midwest. E, portanto, estas notícias que aparecem acabam por não surpreender, porque ainda por cima as medidas que Trump traz, muito relacionadas com a questão das tarifas, etc., muito focadas na produção nacional, ecoam bem com os sindicatos e com um tipo de indústrias que têm sofrido bastante nos Estados Unidos com a globalização, especialmente sob a mão de presidentes democratas. É verdade que Joe Biden procurou reverter isso e em larga medida conseguiu fazê-lo há 4 anos, mas se calhar que Kamala Harris não será a pessoa indicada para ter esse tipo de discurso, apesar dela procurar também dizer que está muito preocupada com o futuro destas pessoas. Entretanto, Donald Trump continua a repetir falsas alegações de que fabricantes chineses estão a construir fábricas no México e já que falava em tarifas, prometendo, se for eleito, aplicar tarifas alfandegárias de 200% sobre automóveis produzidos por estas supostas fábricas. Este discurso foi feito no Michigan, concentra grande parte da indústria automóvel dos Estados Unidos, onde Trump afirmou que com Kamala Harris na Casa Branca a indústria automóvel acabará em 2 ou 3 anos. Este tipo de alegações pode ter algum efeito no eleitorado? Eu acho que pode ter algum efeito, porque, aliás, ele disse isso no debate, foi que vai aumentar as tarifas alfandegárias, que já tinha feito isso enquanto era presidente, o que é verdade, e que Joe Biden não as reverteu, o que também é verdade. E, portanto, acha que isso é uma fórmula vencedora. É claro que nós sabemos qual é o resultado de aumentar as tarifas como ele pretende. Isso vai ter impactos sobre o custo de vida, porque vai levar a um aumento dos preços e, portanto, os democratas não querem fazer isso. Agora, é um argumento típico de um populista que acha que consegue resolver os problemas com soluções muito simples, não é? Faz lembrar também, falou há bocado do México, a questão do muro, não é? Ele dizia que ia construir um muro e que o México ia pagar esse muro. Claro que as coisas depois não se passaram assim e o muro não acabou por nem sequer ser construído na sua totalidade, mas o programa económico de Trump baseia-se muito nesta ideia muito simplista que tudo se resolverá com tarifas, que vai baixar impostos e as tarifas vão pagar esse buraco nas contas orçamentais que vai ser criado justamente pela baixa total de impostos que ele propõe e que os Estados terceiros que vivem à custa dos Estados Unidos é que vão pagar a recuperação económica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão fazer carros ótimos, tudo vai ser maravilhoso. E claro, nós sabemos que isto é tudo uma fantasia, mas é um discurso que os democratas têm muita dificuldade em contrariar, porque também não querem ser vistos como, neste momento, infelizmente, uns campeões do livre comércio e da globalização, porque sabem bem quais são os efeitos que isso depois vai ter naquele eleitorado, principalmente nos estados do Midwest, que sofreram imenso com o processo de globalização e com a transferência de indústria, designadamente automóvel, para outros estados, que aconteceu de facto. Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada por ter estado connosco mais uma vez no América Dividida. E já que terminamos este América Dividida a falar de carros, ficamos com Fast Car de Tracy Chapman.
get to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.